vou lhe dar a seguinte orientação: ore dizendo: Deus, fala comigo. Exatamente isso. Deus, por misericórdia, fala comigo. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 16. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16. Mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou, e isso o fez cair. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso do altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: Uzias, não compete a ti queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, descendentes de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois pecaste, e isto não te honrará diante do Senhor Deus. Então Uzias ficou indignado. Ele estava segurando na mão um incensário para queimar incenso, e quando se indignou contra os sacerdotes, apareceu lepra em sua testa. Na presença dos sacerdotes, no templo do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e sua testa já estava tomada de lepra. Então eles o levaram para fora, depressa, e ele mesmo saiu depressa, porque o Senhor o havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado do palácio real e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Assim, Uzias descansou com seus pais e o sepultaram com eles, isto é, no campo de sepultura, que era dos reis, pois disseram: ele é leproso, e seu filho Jotão reinou em seu lugar. A oração que eu quero lhe orientar a fazer agora é: Deus, por misericórdia, fala comigo. Feche os seus olhos e peça isso a Deus do fundo do seu coração. Por misericórdia, Senhor, fala conosco. Abre o nosso coração, a nossa mente. Demole todas as nossas resistências e barreiras. Que toda a presença do mal seja repreendida em nome de Jesus Cristo, para que a santa semente divina, com poder, seja semeada nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 26 do livro de Crônicas, do segundo livro de Crônicas, é, meus irmãos, o registro da vida do rei Uzias. De acordo com o versículo 1, Uzias começou a reinar com 16 anos de idade. E ele reinou durante 52 anos sobre o trono de Judá.
Aqui nós temos a vida de um homem, de um grande rei, de um grande administrador, de um grande estadista, uma vida contada em duas partes. A primeira parte, a parte da humildade, da busca divina, da vitória, da bênção de Deus. A segunda parte, a vaidade, a queda, a maldição de Deus e o infortúnio. E como isso, meus irmãos, deve falar profundamente ao nosso coração, porque Uzias começou tão bem a sua vida, a sua carreira, o seu reinado. A carreira de Uzias foi próspera, de vento em popa, cada vez melhor, cada vez mais abençoado. E como alguém que começa tão bem e que progride ao longo dos anos e das décadas, pode ter um fim tão triste, tão amargo, como pode? Isso é uma advertência, porque muitos começam bem e prosseguem bem, mas tem um final de carreira ministerial, um final de vida cristã trágica. Por isso Jesus disse que quem perseverar até o fim, esse será salvo, e os salvos, eles hão de perseverar. Como pode começar tão bem e terminar tão mal? O que é que faz com que uma pessoa caia? O que é que explica uma queda, um tombo? Fulano caiu, como? Perdeu as forças das pernas? Tropeçou em uma pedra, um buraco? Alguém lhe deu um tranco? Caiu. Como explicar uma queda? Uzias caiu. Como explicar a queda desse homem? Em primeiro lugar, vamos ver a primeira parte da sua vida. 2 Crônicas 26, verso 1. Todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, que tinha 16 anos, em lugar de seu pai Amazias, um rei adolescente, proclamado unanimemente pelo povo como rei. Ele começa com todo o apoio popular. Verso de número 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Verso 4. Ele fez o que era correto diante do Senhor. Observem bem, o que foi que ele fez como rei? Ele fez o que foi correto, reto, diante de Deus. Nós não somos pessoas que não sabem o que é o certo e o errado, que dizem que não há certo e não há errado, que querem relativizar o bem e o mal. Não, há um padrão do que é correto e do que é incorreto. E Uzias fez o que era correto diante de Deus. Pela avaliação divina, tudo quanto ele fez foi correto. Verso 5. Ele buscou a Deus. Observem bem. Enquanto Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, vivia. Eu não vou entrar aqui neste mérito, mas Zacarias foi um sacerdote. E ele era um rei adolescente. E ele foi instruído por este grande homem de Deus, Zacarias, e enquanto ele foi vivo, enquanto ele foi discipulado por Zacarias, ele buscou a Deus, como muitos que enquanto estão sob a orientação dos seus pais, buscam a Deus, enquanto estão sendo discipulados ou acompanhados, estão buscando a Deus, porque depois que Zacarias morreu, ele não buscou mais a Deus como outrora. Esse não é o tema da mensagem, mas enquanto Zacarias viveu, ele buscou a Deus, porque Zacarias o instruiu no temor de Deus. Enquanto, verso 5, buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Observem bem, enquanto ele buscou, Deus lhe deu a vitória.
Se os irmãos lerem, observarão que ele foi muito bem sucedido na agricultura, muito. Grandes plantações, grandes colheitas. Ele também foi muito bem sucedido em todas as guerras. Não teve uma única guerra que ele tenha travado, que ele não tenha vencido. Venceu todas as guerras, venceu todos os inimigos, enfrentou todas as adversidades e saiu vitorioso em todas elas. Em todas elas. Ele foi um grande empreendedor, construiu muros, construiu prédios, construiu cidades. Um grande administrador, porque conseguiu manter tudo isso com grande administração e sabedoria. Ao mesmo tempo, ele conseguiu formar um exército numericamente muito expressivo, e ele não só equipou com o melhor do que se havia na época, com escudos, cavalos e carros de guerra, e arcos e flechas e espadas e lanças. Ele não só equipou do bom e do melhor um grande e extraordinário exército, mas ele também treinou na arte da guerra. Um verdadeiro rei, um grande empreendedor, um estadista, um administrador, um vencedor, porque ele buscou ao Senhor, porque ele fez o que era correto aos olhos de Deus, e Deus lhe deu a vitória. Em tudo que ele pôs a mão, ele venceu. Para os irmãos terem uma ideia, verso 15: em Jerusalém fez máquinas criadas por especialistas, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem flechas e grandes pedras com elas. Eram máquinas da engenharia dos nossos antepassados. Elas arremessavam ao mesmo tempo centenas de flechas e pedras a longas distâncias para destruir os inimigos que viessem ao encontro. Ele tinha tecnologia de ponta, e o texto diz: porque foi maravilhosamente ajudado. Quem o ajudou assim, maravilhosamente? Deus o ajudou maravilhosamente, até que se tornou poderoso. Observem bem, ele buscou a Deus, ele fez o que era correto aos olhos de Deus, conseguiu alimentar. Nunca a nação foi tão farta, porque ele teve grande prosperidade nos empreendimentos da agricultura, na construção, na administração, na guerra, nas armas de proteção para o seu país. E ele foi, diz o texto, ajudado maravilhosamente. Deus foi com ele, Deus o ajudou, e o produto da mão de Deus, deste socorro maravilhoso de Deus para com ele, foi que ele se tornou poderoso. Aí, meus irmãos, verso 16: mas o pastor Martin Lloyd Jones ficaria aqui 20 minutos falando desse mais, se ele estivesse aqui. Mas esse mais aqui, meus irmãos, é trágico e é triste, porque ele diz assim: quando se tornou poderoso, sabe o que aconteceu? Seu coração se exaltou. Ele esqueceu que ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. Ele esqueceu, meus irmãos, que todas as vitórias, elas eram produtos da mão divina, da bênção de Deus. E ele atribuiu todo o seu sucesso, toda a sua prosperidade, todas as suas vitórias a si mesmo. Eu sou um grande rei, poderoso. Sou um grande estrategista na guerra. Sou um grande administrador. Eu sou o rei. Eu sou o homem. Essa prosperidade nacional é produto do meu reinado. E o coração desse homem se exaltou. E, meus irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que se exaltar será humilhado. Porque quem se exalta atribui a si tudo que é, tudo que tem e tudo que faz.
e ele deixa de dar a quem de direito a verdadeira honra, a verdadeira glória, Deus. Ele se julgava o único responsável por todo o seu sucesso. Por isso eu pergunto, Deus pode lhe abençoar ricamente? Você está preparado para prosperar? Você está preparado para as grandes vitórias? E vê-las e contemplá-las e manter o coração humilde, quebrantado? Você está preparado para Deus usar as suas mãos para impô-las sobre um enfermo e ele ficar curado e você dar a Deus toda a honra e toda a glória? Nós estamos preparados para ver as grandes manifestações do poder de Deus. Estamos preparados para ver Deus fazer esta igreja se tornar uma grande, forte potência missionária, uma igreja abençoada e abençoadora, de maneira que nós, meus irmãos, mantenhamos o coração humilde na presença de Deus. Estamos preparados para chegar no nosso complexo de adoração e comunhão e ver aquilo tudo e entrar de cabeça baixa, batendo no peito. Foi a tua mão, foi a tua mão, foi tão somente a tua mão, ou o nosso coração se exaltará? Quem você é? O que é que você tem? A quem você atribui as suas vitórias? O ser humano não é nada. A tragédia que nós acabamos de presenciar, o mundo todo, aquele avião mostra quem somos nós. Nada, absolutamente nada. Mas a ínfima, mortal, transitória criatura se exalta contra o seu Criador e tenta atribuir a si todo o êxito, todo o sucesso que consegue. O poder subiu à cabeça de Uzias, ele se envaideceu. Existem pelo menos 4 versículos no livro de Provérbios que dizem que a soberba precede a queda, ou seja, todas as pessoas que se envaidecem, que se tornam presunçosos e soberbos, elas cairão inevitavelmente. A queda, o tombo é o destino fatal do presunçoso, daquele que se julga alguém, alguma coisa, e que atribui a si o que de bom está conquistando. A soberba precede a queda. Pelo menos 3 vezes, em situações diferentes, Jesus disse: todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Meus irmãos, quantos pastores já se envaideceram? Quantos membros de igreja se envaidecem? Quantos de nós, meus irmãos, ao ver o que Deus faz, começamos a sentir que estamos sendo dominados por um sentimento de posse, isso aqui é meu, e nós nos apegamos às coisas como se elas fossem nossas, e já queremos começar a ter um controle das coisas como se aquilo ali nos pertencesse. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre tantas igrejas, e como nós estamos despreparados para sermos abençoados. Como? Irmãos, nesses quase 26 anos de ministério, acompanhando igreja, famílias, pessoas, eu tenho acompanhado gente que veio do nada, e pela graça de Deus hoje tem alguma coisa, e que depois que conquistou, deu as costas para Deus, afastou-se de Deus, se deixou contaminar pelos questionamentos do mundo, pela sabedoria do mundo que Deus está reduzindo a nada, e hoje não está mais com Deus, não está mais na igreja. O coração de Uzias se exaltou porque ele se tornou poderoso. Ele se esqueceu que foi maravilhosamente ajudado. Outro dia encontrei uma jovem que alguns anos atrás chegou em Manaus com a mão na frente, outra atrás, jejuando e orando para casar,
para ter alguma coisa, e hoje essa pessoa casou, está muito bem, e fala tão mal da cidade, e fala tão mal das coisas. Eu disse: você lembra como você chegou aqui? Lembra como você veio para cá? Está falando mal da cidade? Meus irmãos, eu não consigo suportar pessoas que vêm para a nossa cidade e aqui são ricamente abençoadas e depois começam a criticar a cultura, a cidade, porque isso é simplesmente ingratidão. E essas pessoas, irmãos, se esquecem do passado, de onde vieram, de como estavam, mas é que o coração humano não está preparado para crescer, para ser abençoado. É por isso que Deus, meus irmãos, muitas vezes não nos dá o que nós pedimos, porque nós não temos maturidade para receber. Será o nosso fim, será o motivo da nossa queda, se Deus nos atender em tudo o que nós gostaríamos de ver. Porque nós oramos e o que na verdade camuflamos debaixo da nossa vontade de ter é a glória, é para a glória de Deus. Mentira, é para a nossa própria glória. A prova é que quando Deus dá, o coração se envaidece e nós nos esquecemos de Deus. A Bíblia diz que isso o fez cair, a exaltação do seu coração, e ele pecou contra o Senhor. Observem o que ele fez, ele pecou contra o Senhor. Todo pecado é contra Deus. Não importa se tem uma jovem que trabalha na minha casa, ela é analfabeta, ela é uma jovem serviçal que está fazendo um trabalho doméstico e eu a trato mal, eu a humilho, porque penso que eu sou o patrão e eu estudei e ela não estudou e trabalha para mim, eu humilho. Eu estou pecando contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Você pode pecar contra as pessoas, contra as instituições, mas em última instância, por detrás da lei está o legislador. Por isso Paulo diz: quando nós transgredimos os mandamentos de Deus, Deus é desonrado. Davi pecou quando ele traiu, ele adulterou com uma mulher casada, e ele atentou contra a vida do marido dela. Mas ele diz: contra ti somente pequei. Todo pecado é contra Deus. Você pode ferir as pessoas e dizer: não tem nada a ver com Deus, é entre eu e elas. Todo pecado é contra Deus, não adianta, porque Deus nos deu a sua lei, e o legislador quer que a sua lei seja honrada, porque ela expressa, ela revela a sua vontade, e ela é santa, ela é boa, ela é agradável, e ela nos foi dada para ser obedecida. Ele pecou contra o Senhor, sabe por quê? Porque não satisfeito com todo o poder que ele tinha como rei. Hoje, os três poderes são divididos: o executivo, o legislativo, o judiciário. Na época, o rei detinha os três poderes, mas tinha um poder que ele ainda não tinha: o poder do sacerdote, a autoridade espiritual. Segundo a Bíblia, Deus estabeleceu a tribo de Levi e a família de Arão para serem os levitas e os sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam entrar no templo e somente o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. O rei não podia, ele não era sacerdote. Mas o poder subiu à cabeça e ele disse: não há nada onde eu não mande. Tudo, eu estou por cima de tudo. E ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Ele não podia fazer isso, somente Arão, somente os descendentes de Arão, somente os sacerdotes consagrados. A lei de Deus claramente ensinava isso e ele sabia. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? O sacerdote Azarias, ele entrou correndo no templo atrás do rei, e com ele 80 sacerdotes, e a Bíblia diz que eram homens corajosos. Sabe por quê? Porque eles se opuseram ao rei. Não importa se é Hitler, se é Mussolini, se é Lula, seja quem for, quando o homem, ele quer proibir o que Deus manda, ou ele quer mandar o que Deus proíbe, o povo de Deus tem que ter a coragem de confrontar o rei,
tem que ter a coragem de se opor ao rei, sabendo que o preço pode ser a cabeça rolando. E esse é o preço que muitas vezes é pago. Zacarias, que instruiu Uzias, e enquanto ele foi instruído por Uzias, por Zacarias, ele buscou ao Senhor, ele foi apedrejado. Ele morreu apedrejado porque ele foi contra o rei. Os irmãos leiam depois 2 Crônicas. Ele encarou as autoridades e disse: vocês estão em pecado. E com toda a coragem de Deus, porque o Espírito de Deus dele se apoderou, ele denunciou o pecado e o rei mandou apedrejá-lo. E ele morreu apedrejado. Esse homem de Deus, Azarias e os 80 sacerdotes confrontaram o rei. E a Bíblia diz, meus irmãos, que fizeram da seguinte maneira: e se opuseram, verso 18, ao rei Uzias, dizendo: Uzias, não compete a ti queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes. Ele relembrou ao rei a lei que ele sabia. Descendentes de Arão, que foram consagrados para queimar incenso, e eles deram a ele uma ordem: sai. Eles estavam falando com o rei: sai do santuário, pois pecaste, e isso não te honrará diante do Senhor Deus. Até aqui, a misericórdia de Deus. Deus põe sacerdotes, 80 sacerdotes no nosso caminho, que vêm correndo atrás. É o pastor que te liga, são os irmãos que te ligam, são as pessoas que estão atrás de você. E às vezes você diz: como estão me enchendo a paciência atrás de mim. Mas são estas pessoas que Deus está enviando para lhe dizer: pare, saia dessa vida que você está levando, volte para Deus. Mas, irmãos, o texto diz que, e está implícito, que se naquele momento Uzias, exortado, relembrado da palavra e confrontado pela verdade de Deus, se ele se arrepende e sai, a misericórdia de Deus é tão grande, a graça de Deus é tão extraordinária, que ele sairia dali impune. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz, verso 19: então Uzias ficou indignado. Indignado. Foi assim que ele ficou. É como se ele dissesse: quem são vocês? Eu sou o rei, todo o poder é meu, sou a autoridade máxima. Quem é você? Somos sacerdotes. Quem são vocês para entrarem na minha frente, para se oporem a mim e para me dizer o que eu devo fazer? Saiam da minha frente. Ele ficou indignado. E a Bíblia diz que nesse exato momento que ele ficou indignado, apareceu lepra na sua testa. A mão de Deus, irmãos, a lepra, hoje chamada cientificamente de hanseníase, tem cura. A lepra, naquela época, era uma doença extremamente contagiosa. Era considerada uma grande maldição na época. E a mão de Deus pesou sobre ele rápida, imediatamente, porque ele iria até o altar do incenso, e ele iria fazer aquela loucura. A mão de Deus, porque ele se indignou. Não é assim que muitos ficam quando são repreendidos? Os pais vão exortar os seus filhos, e ao invés de caírem em si, ouvirem o que os seus pais estão dizendo, ou o seu pastor, ou o seu líder, ou o seu irmão que lhe liga, e o coração humano é vaidoso, é presunçoso. Parece que quanto mais alguém diz não faça, a vontade de fazer aumenta. É essa rebeldia do coração humano que traz essa indignação, essa revolta. A pessoa diz: não adianta, podem falar o que quiser, eu faço o que eu quero, eu sou o dono da minha vida, o dono do meu nariz. Faça e se arrebente, porque a Bíblia está mostrando que os rebeldes, os que não ouvem o que Deus diz, e Deus usa os pais para falar com os filhos, Deus usa os amigos, Deus usa o pastor, Deus usa os diáconos, Deus põe no nosso caminho pessoas. Eu tenho ouvido, meus irmãos, relatos de irmãos que antes de caírem
Lembram-se de um telefonema, de alguém que aparentemente, coincidentemente, apareceu no meu caminho e me disse algo. É Deus mandando seus profetas, é Deus avisando. Mas o indivíduo, ele está ali na senda do pecado, ele não quer ouvir nada e nem ninguém, só o seu coração exaltado, presunçoso e vaidoso, que diz: eu sou, eu sei, eu mando, a vida é minha, se eu quiser acabar com ela eu acabo, eu sou o meu próprio Deus. Esse é o coração do homem, é o seu coração, é o meu coração. Se Uzias se arrepende ali, ele estava livre, mas ele se indignou. Irmãos, a Bíblia diz que ele ficou leproso para o resto da sua vida. Ele teve que sair depressa do santuário. Se os irmãos lerem Levítico, verão que ninguém com lepra podia sequer pisar nos átrios do Senhor, porque Deus é santo. E a lepra aí também tem uma conotação simbólica de pecado. E os sacerdotes saíram com ele, e ele mesmo saiu depressa. Ele foi excluído do palácio real, ele foi excluído do templo, e ele foi excluído do palácio da sua casa, sua residência. E teve que morar sozinho, excluído do palácio real, do seu palácio, a sua casa, e nunca mais ele pôde ir ao templo do Senhor Deus. E ele passou o resto de sua vida como um leproso, excluído da presença de Deus, da sua família e do povo de Deus. E o seu filho tomou o seu lugar, começou a reinar até que ele morreu. As escavações arqueológicas dizem que quando o segundo templo foi construído, encontraram-se uma placa grande de cimento escrita: cuidado, aqui estão os ossos, uma sepultura de Uzias, porque ele era leproso. Até os seus ossos, pelo resto da sua vida, ele foi lembrado como um homem que recebeu o castigo de Deus por causa de sua desobediência. Como alguém que começou tão bem aos 16 anos, reinou 52 anos, buscou a Deus, fez tudo o que era correto aos olhos de Deus, ganhou todas as guerras porque Deus era com ele, construiu, administrou, tudo quanto ele intentou fazer, ele fez, e Deus o abençoou. Ele foi, diz o texto, maravilhosamente ajudado. Essa ênfase, maravilhosamente ajudado, é para dizer: Deus foi quem o abençoou tanto. Se ele chegou onde chegou, foi porque maravilhosamente Deus o ajudou. Como ele pôde se esquecer de Deus? Como ele pôde se voltar contra o próprio Deus? Deixar que o poder, a riqueza, a fama, ele se tornou famoso. Eu não li esse texto, mas nesse capítulo 26 há um verso que diz que a fama dele correu por todas as nações. Famoso, poderoso, rico. O coração dele se exaltou. Por isso ele caiu. Como se explicar a queda? A gente começa a cair quando o coração se envaidece. Presunção, orgulho. Cuidado, meus irmãos. Deus o tem abençoado. Você tem família, tem saúde. Bem, estamos num mundo que está em crise econômica, então todos estão passando por apertos. Faz parte. Mas você tem saúde, você tem família, Deus o tem abençoado, você tem sido verdadeiramente grato, você adora a Deus, você serve a Deus, você dá toda a honra e toda a glória a Deus. Eu já disse para os irmãos, eu acompanhei um casal, ambos vieram do nada, casaram, estudaram, progrediram, aí compraram casa de veraneio na região dos lagos. Domingo, bye bye igreja, bye bye Deus. E foram curtir os bens
E quando acordaram, um filho estava nas drogas, o outro não queria saber de Deus. Esse casal começou a brigar, a se desentender, a se ferir, a se trair. E quando quiseram voltar, voltaram machucados, feridos, sem os filhos, perdidos, porque foram tão abençoados, mas não souberam dar graças pelas bênçãos. Meus irmãos, o que quer que Deus faça, se você impuser a sua mão sobre uma pessoa que acabou de morrer e ela ressuscitar, se você puser as suas mãos sobre os olhos de um cego e ele enxergar, abaixe a sua cabeça. Se você pregar e Deus abençoar, se você tocar, e se você cantar e a igreja, e se você pegar algo que estava zerado e você trabalhou na igreja e foi para cima e foi para frente, e Deus abençoou, mantenha a cabeça baixa, se humilhe, diga: eu não sou nada. Deus, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, porque se você se envaidecer, se você julgar que as bênçãos que tem na sua vida é produto de si, você estará pecando contra o Senhor. Meus irmãos, eu termino esta mensagem, mais uma vez, enfatizando o que o livro de Provérbios nos diz. Provérbios nos diz assim: a arrogância antecede a destruição. Não seja arrogante. A altivez do espírito antecede a queda. Espírito altivo vai se arrebentar mais cedo ou mais tarde. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem. Antes da ruína, o coração do homem se eleva. E a humildade precede a honra, porque Deus honra o humilde, aquele que se humilha. A arrogância do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Por isso Jesus, quando viu os 70 voltando de uma missão super bem sucedida, eles estavam triunfantes e alegres e dizendo: Jesus, até os demônios em teu nome, eles nos obedecem. Jesus disse: essa não é a verdadeira razão para a alegria. A verdadeira razão é que o nome de vocês está escrito no livro da vida, o seu nome está. Essa é a verdadeira razão para se alegrar. Não se alegre com estas coisas, porque isso gera vaidade. E ele orou dizendo, ele exultou no Espírito Santo, um momento de prazer, de regozijo, de êxtase espiritual. Ele regozijou do Espírito Santo e orou dizendo: Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque estas coisas o Senhor escondeu. De quem? Dos sábios e dos entendidos, dos arrogantes, dos que sabem tudo, dos presunçosos. Deus esconde. Ele esconde, ninguém vê. Você é arrogante, Deus esconde a verdade dele, a bênção dele do arrogante. Mas do humilde, ele revela. Porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. Deus se agrada de esconder dos presunçosos as coisas espirituais, mas aos humildes Deus revela. Por isso temos que nos humilhar na presença de Deus. Temos que viver humildes, dizendo: Senhor, obrigado, agradecendo o pão que come. Tem gente que murmura do pão que come, da casa onde mora, da mulher com quem é casado, dos filhos. Ele murmura de tudo, porque o problema é ele. Eu sou o problema, você é o problema. Nós temos que nos humilhar, passar a agradecer, exaltar a Deus, não achar que nós sabemos a saída para as nossas vidas. É Deus é quem sabe. Agradeça. Nesses 26 anos de ministério, eu ouço pessoas dizendo: eu tive saúde, eu nunca agradeci a saúde, hoje eu estou enfermo. Eu era empregado e eu nunca agradeci a Deus o meu emprego. Agora estou desempregado e vivo de campanha em campanha. Vivo de igreja em igreja. É assim, irmãos.
atrás de profetas e de profetisas, em busca de coisas que as pessoas querem ouvir. Estas igrejas, elas se dão bem porque é um público-alvo muito grande de gente que quer ouvir o que estas pessoas têm para dizer, e elas falam porque elas querem ouvir. E eu profetizo para você prosperidade, dizem os falsos profetas, mas o Senhor diz: faça o que é reto diante dos meus olhos, me adore, me obedeça, ande na minha presença e eu vou te abençoar. É isso que Deus diz aqui na palavra dele. Então humilhe-se diante de Deus, agradeça, não deixe o seu coração se exaltar. Sabe que um dia vai comparecer diante de Deus e você está com o seu currículo e você pensa: Deus está aqui, tudo que eu fiz de bom, eu estou confiando que eu tenho tantas coisas para apresentar, obras, bondade. Eu quero lhe parabenizar se você faz o bem, se você faz boas obras, mas se você está confiando nelas, acreditando que Deus vai te aceitar por causa delas, é no inferno que você vai parar, porque se elas pudessem lhe salvar, o Filho de Deus não precisava vir à terra. Lembre-se disso, Jesus se encarnou, e foi uma grande humilhação para o Filho de Deus, a encarnação. Ele morreu como um criminoso, uma morte hedionda. Por que tudo isso, se eu pudesse tentar entrar no céu dizendo: Deus, olha como eu sou bom, olha como eu faço bem? Raciocine, não faz sentido a vida, a vinda, a morte de Cristo, se o que eu sou e o que eu faço pudessem contar diante de Deus para a minha salvação. Entenda isso. É Jesus, então diga: Deus, eu confio no teu Filho. Deus, nesta noite eu desisto de mim mesmo, de tudo que eu faço. Se eu fiz algum bem, é meu dever. E quando a gente cumpre dever, não é mérito. Se você pagar o seu funcionário no final do mês e ele disser: eu quero mais. Por quê? Porque eu cheguei na hora. E porque eu não saí antes da hora. Ele diz: e daí? Você foi contratado e você chegou na hora porque era seu dever. Não tem mérito. Qual é o mérito de chegar na hora do trabalho e de sair só na hora do trabalho? Qual é o mérito? Nenhum. Você só cumpriu o seu dever. Então não vamos confundir cumprimento de dever com mérito. A salvação é um dom de Deus, e esse dom é dado a quem se humilha, a quem confessa: eu não sou nada, eu não tenho méritos, tem misericórdia de mim, ó Deus. Se você disser: Deus, bata no peito e diga: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, me perdoa, me aceita, me recebe por causa do teu Filho, pelos méritos dele, porque eu não sou nada, eu sou um pecador, transgressor da tua lei. Se você orar assim, Deus o salvará, Deus o perdoará, Deus o abraçará. Você sairá daqui remido para toda a eternidade na presença de Deus, por causa do Filho de Deus. Não é por causa desta igreja, não é por causa de ninguém, é de Jesus, o Filho de Deus. Portanto, ore, se humilhe, busque a Deus, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e clame de todo o seu coração.